Retomando a pauta da tarde, agora é o item 171 da pauta. 171, o voto aqui proposto é de uma conversão em diligência. Ele envolve o imóvel denominado Engenho Caetende, alguma coisa assim. O acórdão da DRJ Recife julgou procedente auto de infração, exercício 2002. Aqui, o lançamento envolveu comprovação de áreas de utilização limitada e, por não ter prestado esclarecimentos solicitados, a multa de ofício foi agravada. Se discutiu inicialmente legitimidade passiva e ausência de fato gerador. O acórdão de impugnação eu transcrevo as emendas. Aqui está as alegações de legitimidade passiva, no sentido de que o imóvel jamais teria pertencido à recorrente e que hoje pertenceria ao município de Moreno, de acordo com a data do recurso ali. Fala-se de uma execução no Banco do Brasil, certidão cartorária, no mérito, ausência de fato gerador, por causa de que, em razão, multa indevida, arrendamento, intermédios, haveria de posse, e assim vai. Admissibilidade, presente seus pressupostos, a intimação foi em 5/1, recurso em 4/2, conversão em diligência. No caso concreto, há que se perquirir se o recorrente era proprietário, titular do domínio útil, enfiteuto, foreiro ou possuidor com ânimos domini, inclusive usufrutuário ou responsável tributário em face do imóvel cadastrado sobre o NIF tal, a se considerar o fato gerador ocorrido em 1/1/2002. Não consta dos autos o certificado de cadastro de imóvel rural, não há como se precisar o imóvel ou os imóveis abrigados no NIF, município do cartório ou número do ofício de registro lá. O recorrente carregou aos autos certidão de cartório de imóvel atestando a inexistência de assentamentos registrais em seu nome, mas não fez prova de ser este o único cartório do local do imóvel e nem de que o imóvel não envolveria mais de um município. Além disso, o recorrente menciona integrar grupo econômico. Diante desse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal, carregando aos autos a documentação que se licenciar, responda aos seguintes quesitos. Qual a situação cadastral do imóvel rural engenho cadastrado no NIF, no que toca ao exercício de 2002? Em face do cadastro, qual o município do cartório, da unidade de federação, o Código Nacional de Serventia, ou seja, eu quero todos os dados da matrícula. Em face do documento matrícula do imóvel, quem consta como proprietário titular do domínio útil, possuidor, ânimos idôneo, inclusive, engenho cadastrado no NIF, no que toca ao exercício 2002. A resposta a esse quesito deve ser instruída com cópia integral da matrícula. Não estando o recorrente como proprietário titular do domínio, em face da matrícula do imóvel, dados cadastrais, detecta-se algum fato passível de lastrear sua vinculação ao imóvel, ao proprietário titular, justificar a apresentação da declaração do ITR pelo recorrente, inclusive como responsável tributário, diante dos elementos escolhidos, algum fato a ser destacado não contemplado pelos quesitos. O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência com a abertura do prazo de 30 dias, após a juntada aos autos da manifestação e ou da certificação de não apresentação no prazo fixado, bem os autos conclusos para julgamento. Então, eu votei por conhecer do recurso voluntário e converter o julgamento em diligência. Ele alega de modo não é dele? Sim. De quem é esse imóvel, então? Entendi. Alguma pergunta? Doutor, aqui pelos seus quesitos, essa FCAP Florestal, ela entregou a declaração. Sim. Aí foi feita a intimação para ela. Ela respondeu. Ou não
respondeu? Agora eu já não me recordo, você tem que abrir o processo. Faz tempo que eu fiz esse processo. Não, Para poder responder precisamente, eu tenho que verificar. porque é só para entender. Só um instante. Isso, só vou complementando. Para entender como é que o que a Receita tem que fazer. Aí ela traz um documento que não consta como proprietária. Então caberia a Receita diligenciar para ver se ela era possuidora. Eu entendo que o ideal é que essa diligência seja feita junto à Receita para a Receita esgotar as possibilidades. Porque a Receita tem interesse em esgotar todas as possibilidades. A matrícula do imóvel já tem no processo cópia. Aí é que está. Há uma matrícula do imóvel no processo, mas não é uma matrícula, é uma certidão, certifica que consta as folhas tais, a documentação teor, contrato de venda e compra, a prestação do não sei o que lá no Banco do Brasil, blá blá blá. Isso daqui tem. Depois tem uma outra certidão, inexistência de qualquer móvel registrado em nome da FPCAP Florestal, do que consta, passei a presente certidão aos dias 26 do mês de agosto de 2003. Mas será que este é o único cartório que existe no município? Será que o imóvel só abrange este município? Depois vem, pelo presente instrumento particular de contrato, é um contrato particular. Tá? E acabou, a documentação é essa. Daí, como recurso? Perdão, perdi a página. Teve até multa gravada. Hã? Teve até multa gravada. Olha, depois aqui ele vem... Deixa eu voltar à página que eu estava, que eu perdi aqui. Vem um recurso. Com o recurso vem uma certidão, tá? Que é uma certidão, novamente, de escritura pública de compra e venda. Isso daqui não me basta, né? Não é uma matrícula do imóvel. Daí vem um mapa do engenho. Depois um decreto que teria sido desapropriado, mas eu não sei que imóvel, se esse imóvel aqui, objeto do lançamento, foi esse que está sendo objeto do decreto. Uma certidão de escritura pública, novamente. Depois uma certidão, o registro de contrato de compra e venda, de novo. Uma certidão agora do cartório, dizendo que no cartório de imóveis e hipoteca não existe qualquer nome, qualquer registro em nome da FPCAP Florestal. E acabou. Então, só vê a possibilidade de não ser sujeito passivo. Por isso que está determinando a diligência. Eu não sei se é ou se não é. Eu não tenho muito documentos. Eu teria, para rebater o argumento dele, eu teria que dizer, como declarou, presumo. O que só me chamou essa atenção é esse fato. Se a declaração foi entregue por ele, e aí agora a Receita, ela teria que provar algo que ele seria o possuidor. Não sei se seria uma prova fácil, né? Como seria isso? A questão da propriedade eu diria que é para propriedade, porque ele disse que não era nem proprietário, né? Ele disse que não era proprietário. A RJ diz para ser rápido no relatório, eu acabei não relendo os argumentos. A DRJ diz que tem uma declaração entregue em nome dele e que se ele não é proprietário, seria como posseiro. Ele não precisa ser proprietário para ter obrigação.
Agora, como é que é a questão da prova, né? Não, o que chama a atenção é que é uma revisão da declaração, presidente. Teoricamente, entregou no nome dessa empresa, né? Tem que justificar por que foi entregue no nome dela. Pois é, ele alega só que ele não é proprietário, então não devia entregar, ou ele alega que essa declaração é falsa? Ele alega que não é proprietário e traz uma certidão do cartório de registro de imóveis do município, dizendo que não consta nos assentamentos registrais nada em nome da FCAP. Mas se ele... Então ele me traz um documento... Hã? Então ele não é dono, mas é ele que explora o terreno rural. Ele não alega que a declaração que ele enviou é falsa. Ele alega isso? Que alguém enviou alguma declaração? Ele alega ilegitimidade passiva. Então pronto. Não tem que ser necessariamente o proprietário, tem que ser quem está lá, tem a posse e explora o terreno. Se ele enviou a declaração, é ele. Ó, que pertence ao município. Que a propriedade pertence ao município, a área original quase nada sobrou em face de desapropriações e invasões, o pouco que resta pertence ao contonifício Meleno e não à FCAP, conforme certidões. Essas certidões são as escrituras públicas. A existência de um grupo econômico não autoriza o lançamento. A FCAP nasceu muito tempo depois da principal Cotonifício Moreno. Todas as ações de desapropriações são sempre propostas contra a principal, por ser a sucessora e ter cada empresa individualmente seus bens. Quer dizer, parece que houve uma sucessão entre elas. Ele fala em sucessão. Além disso, o engenho foi objeto de garantia e posterior adjudicação. Daí traz autos do processo tal. O Tonifício Moreno, a certidão cartorária prova todo o exposto acima, de modo que as áreas narradas na mesma são as decorrentes do engenho. Logo, o ITR deve ser cobrado quem de direito. Não prospera a alegação da decisão recorrida de a impugnação não ter enfrentado o mérito, pois a defesa afirmou ser a multa devida e discutido o mérito sobre o prisma de obrigação tributária somente ser imposta por intermédio da posse, arrendamento ou da propriedade, e a inexistência da propriedade seja inexistência do fato gerador. Não há no município Moreno propriedade, não podendo tal prova ser ignorada. Ele poderia ser possuidor. E daí ele teria que fazer prova de que não é possuidor. Por que ele declarou? Ele declarou. Para mim, para poder se esquivar aí, ele tinha que falar que a declaração é falsa, que não foi ele que enviou, que alguém enviou uma declaração no nome dele. Hora nenhuma ele fala isso. Ele diz que é um erro, né? Que foi por equívoco, né? Ao menos na impugnação está assim. Eu não coloquei aqui o argumento da impugnação. É só os que ele rebate o acordo. Então está bem aqui, surgiu essa dúvida, assim, pelo fato de não ser só o proprietário, né? O titular, o sujeito passivo, sendo possuidor, Só que se provar que não é, realmente, se provar que ele não é proprietário, o ônus da prova de quem é o possuidor, acho que seria do fisco, né? Senão tem que fazer uma prova negativa, né? Eu acho que o proprietário ele não é mesmo, não. Ele não ia alegar isso, nem trazer certidão de cartório, não. Aqui, no caso, se for... Ele enviou uma declaração, mas não como proprietário. Então, não vai adiantar a gente sair procurando quem é o proprietário. Talvez o proprietário seja um sócio da empresa, sei lá.
ou já foi desapropriado mesmo pelo município. Tem um rolo aqui de uma ação de execução do Banco do Brasil. A situação é meio estranha. E como a Receita não trouxe o cadastro, eu não posso nem ter certeza de qual de fato é o imóvel dentro dessa matrícula, NIF. Dentro do número NIF. Então isso me incomoda. Como eu não sei o que está lá dentro, também a prova inicial do lançamento não foi lá muito redonda. Presume-se. Então eu não consigo fechar aqui com a documentação. E também compra e venda, sem saber qual que é a matrícula do lance da NIF. Não dá para gerar. Tá, não, eu entendo, é dúvida razoável. Só ver exatamente o que perguntar, né? Às vezes nós vamos perguntar uma coisa que vai falar que realmente não é ele. Bem, Cleberson. Acompanho, presidente. Acompanho, presidente. Aí, Acompanho. André. Acompanho. Então, converter o julgamento em diligência. 172. 172. Recurso voluntário contra a decisão da DRJ Campo Grande, que julgou referente ao imposto PR dos exercícios 4, 5 e 2006. Fazenda Uraim. O termo de verificação fiscal, em síntese, se extrai. O contribuinte declarou área de preservação permanente e área de utilização limitada, reserva legal, de 24.974,5 para 2004, de 0 para 2005 e 2006, tendo apresentado também ação de manutenção de posse e certidões de desapropriação para fins de reforma agrária. Não apresentou ato declaratório ambiental. As áreas de preservação permanente e utilização limitada para usufruir da isenção das áreas de interesse ambiental, preservação permanente e reserva legal, têm de protocolar tempestivamente o ADA. Lançamento, o contribuinte alega ao apresentar os documentos de uma ação de manutenção de posse e tendo em vista que o deslinde ainda não teria sido confirmado, este não teria responsabilidade de apresentar a ADA e também de se isentar da tributação do ITR. Todavia, ao se analisar as documentações coligidas ao presente processo, verificou-se que o desfecho desta ação foi feita ao ser expedida a desapropriação para fins de reforma agrária do adquirente, Instituto Nacional de INCRA, em 18 de junho de 2008, data esta posterior ao fato gerador do imposto em questão. Na impugnação, ele vai discutir tempestividade, decadência, não incidência do ITR, não declarou, não agado. As declarações não foram apresentadas pelo impugnante, apesar de as ter recorrido para obter certidão negativa. E, ao contrário do que nelas consta, não há gado em tais áreas, razão pela qual os valores apurados pela fiscalização não condizem com a realidade. Invasão da fazenda, emissão em posse INCRA, desnecessidade da ADA, transcreva as emendas do acórdão e mais um trechinho do acórdão. A intimado alega nas razões recursais tempestividade, não incidência do ITR, não declarou. As declarações não foram prestadas pelo recorrente, sendo os dados de tais declarações inverídicos. De boa-fé, efetuou o recolhimento do imposto referente aos anos de 2000, 2004, 2005 e 2006 para obter certidão negativa, mas o ITR não era devido. Invasão da fazenda e emissão em posse pelo INCRA. Em 96, parte da área de manejo florestal foi invadida. O INCRA elaborou o relatório para desapropriação, logo o próprio INCRA reconheceu que o imóvel foi invadido por sem terras. Com a invasão, o direito de propriedade foi esvaziado, sendo quase inexistente. Somente em 2005 foi averbada a venda do imóvel para o recorrente, mas a invasão ocorre desde 1996. O INCRA tomou posse da área, retirando os posseiros, emissão de posse de 98, e estes moveram a ação de manutenção de posse correspondente à fazenda. Por ser produtiva,
a área não foi desapropriada, tendo o INCRA adquirido a terra apenas em 19/6/2008, conforme certidões. Logo não incide ITR, em razão da emissão na posse prévia do INCRA. Desnecessidade de ADA, ausência de ADA por si só não autoriza a cobrança de ITR para a área de reserva legal sob regime de manejo florestal sustentável, conforme jurisprudência e o relatório. Admissibilidade. Intimado em 17/9, o recurso interposto em 17/10 é tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, toma conhecimento do recurso. Não incidência de ITR, não declarou. O recorrente reitera a negativa de que tenha transmitido as declarações de 2005 e 2006, período em que não teria a posse do imóvel, e que o fato de as ter recolhido para obter certidão negativa apenas evidenciaria sua boa-fé. Assim, o lançamento efetuado com lastro em tais declarações se pautaria em dados inverídicos. Note-se que não foi reiterado o argumento de não haver gado. Este fato é coerente com a circunstância de apenas para 2004 ter sido declarada a área de pastagens. A simples alegação de que não transmitiu as declarações não é prova de que não as ter produzido, e nem de que seriam inverídicas. Ainda mais quando o próprio recorrente reconhece ter recolhido o imposto nelas confessados e obtido certidão negativa. Invasão da fazenda e emissão na posse pelo INCRA. A fazenda foi declarada como tendo a área total de 49.825,8 hectares. O recorrente apresentou documentos referentes à fazenda CAIP, sustentando ser esta a antiga denominação daquela, com o objetivo de demonstrar que a fazenda teria sido invadida e desapropriada, alienada, circunstâncias que, no seu entender, inviabilizariam o lançamento efetuado em relação aos exercícios de 2005 e 2006. Inicialmente, devo destacar que a fazenda, a CAIP, era formada por diversos lotes, possuindo esses lotes individualmente ou em grupos de 2 ou 3, matrícula no cartório de registro de imóveis. Na e-folha 429, consta esboço elaborado pelo INCRA em maio de 1997, a evidenciar os lotes e asseverar que a área total registrada da fazenda CAIP era de 79.675,94 hectares. Nas e-folhas 410 e 412, consta projeto de assentamento da fazenda CAIP, datado de 15/10/97, em que se diferenciam duas áreas, uma de 40.151.770,64 e outra de 23.020,9435 hectares. As matrículas de parte dos lotes foram carregadas aos laudos. Daí eu cito as folhas, muitas estão duplicadas, até triplicadas. Tá? Eu vou digitando a matrícula, o lote e as áreas nessa tabela. E uma observação ali sobre um desmembramento. As matrículas em questão, quando não relativas às áreas desapropriadas em 98, confirmam a alegação do recorrente de que seu título de propriedade foi levado a registro nas matrículas apenas em 2005, sendo as escrituras de compra e venda lavradas em 2000. Além disso, constam dos autos os seguintes autos de emissão de posse em favor do INCRA. Eu cito as folhas dos autos, quais a ação de desapropriação, porque foram várias, a data e a área e as matrículas. Portanto, a prova carregada aos autos pelo recorrente demonstra que parte da área da antiga fazenda CAIP foi desapropriada em 1998, com a emissão do INCRA na posse em 30/1/1998. Mas não tem o condão de gerar a conclusão de a parte restante ser insuficiente para a declaração da área de 49.825,8 hectares, constante das declarações referentes aos fatos geradores ocorridos em 1 de 2005 e 1 de 2006, sendo que nova emissão do INCRA na posse de outra parte da antiga fazenda CAIP somente ocorreu após estas datas, como evidenciam as matrículas e os autos de emissão de posse. Destaque-se que, na ação de manutenção de posse promovida pelo Sem Terra, o INCRA
esclareceu ser o possuidor legítimo da área sob litígio, por força do processo de desapropriação, esse número aí está nas folhas tais. Não detecta nos autos prova gerar convicção de que toda a área de titularidade do recorrente em 2005 e 2006 estivesse invadida. A petição inicial da ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, número tal, a ter por objeto parte do lote 56A, firmada em 22 de agosto de 2006, consta a informação de que o imóvel estaria em abandono e ocupado por poceiros, e sem a presença efetiva do proprietário. O mesmo consta da petição inicial das ações de desapropriação por interesse social para fins da reforma agrária. Cito aí os números e as páginas. A informação constante das petições iniciais em questão é um mero indício, eis que não foram trazidos aos autos as provas nas quais se sustenta. De qualquer forma, artigo 29 do CTN, os artigos 1º, parágrafo 1º, 4º da Lei 93/93, não estabelecem qualquer benefício de ordem entre o proprietário e o possuidor rural, sendo legítimo o lançamento contra o proprietário que tem em seu nome declaração de terra representada e que reconhece a ter quitado e obtido certidão negativa e somente se insurge quando tem contra si lançado imposto suplementar para alegar não a ter apresentado e nem explorado o imóvel. Contudo, era proprietário do imóvel e, ainda que sua posse estivesse turbada, permanecia como sujeito passivo da obrigação tributária. A posse dos sem terras é precária e o recorrente foi réu nas ações de desapropriação, tendo parte do imóvel sido desapropriado e mais outra parte, segundo alega, sido alienada ao INCRA, por mantê-la como produtiva. Na mesma linha de entendimento, podemos invocar a seguinte ementa da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Eu transcrevo aqui. Não restou demonstrado nos autos que a emissão do INCRA na posse ou que alienação para o INCRA tenham ocorrido antes do fato gerador, não tendo a invasão de parte das terras o condão de afastar a tributação em relação ao proprietário. Desnecessidade de ADA, o recorrente alega não ser exigível ADA para áreas de reserva legal, sob regime de manejo florestal. A exigência de ADA é afastada pelo registro da área de reserva legal na matrícula do imóvel pelo proprietário rural ou pela celebração de termo de ajuste de conduta pelo possuidor rural. Mas, no caso concreto, a argumentação é vazia. Isso porque o lançamento em relação ao exercício de 2005 e 2006 não envolveu glosa de área de reserva legal, mas glosa de área de exploração extrativa e inclusão de área de pastagem. Por fim, assevero que compete à Receita Federal e não ao presente colegiado empreender eventual controle de ofício de legalidade do lançamento, uma vez que não se estabeleceu lide administrativa acerca de haver ou não motivação do termo de verificação fiscal para a glosa da área de exploração extrativa e para a inclusão de área de pastagem, e nem lide sobre o mérito da glosa da área de exploração extrativa e de inclusão fiscalização de área de pastagem, Fica um pouco truncado. Bom, de qualquer forma, é exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Pinheiro, o senhor podia explicar melhor esse último parágrafo? Eu também estou lendo aqui para entender, só um instante. O lançamento em relação a 2004, só ressaltando que ele restou decadente, tá? A DRJ já derrubou. E por isso que foi procedente em parte o auto de infração, que isso na leitura me ficou, eu queria confirmar isso, mas agora eu vou ver o que o senhor me perguntou.
pela fiscalização. Pela fiscalização de área de pastagem. Por que eu coloquei isso? Porque a argumentação do contribuinte foi no sentido de invasão da propriedade, emissão de impostos pela INCRA, ele vai nessa linha. Porém, o lançamento, que consta lá das páginas 284 e seguintes, deixa eu só abrir o arquivo aqui deste processo que eu não abri. 284 e seguintes. Vai? Não foi? Aqui. Veja para o exercício de 2005 o que a fiscalização está alterando. Ela zera pastagens. É isso que ela faz. Só. Veja 2006. Ela zera pastagens. Aliás, ela não zera pastagens em 2005. Ela inclui pastagens e zera exploração extrativa. 2005. 2006. Ela inclui pastagens e zera exploração extrativa. Agora, quando nós vemos aqui a infração 001, falta de recolhimento, conforme melhor detalhado no termo de verificação fiscal. Ele está na folha 294. Na folha da 294 consta a motivação. Tá? Daí o sujeito passivo declarou área de utilização limitada, valores tais, para o ano de 2004, 0 para o ano de 2000, manutenção em posse, área de preservação permanente e utilização limitada, descontinuada. E assim vai. Acabou. Ele não tem motivação para a glosa e para a inclusão que foi feita. Essa observação final é em razão disso. Que eu não faço a revisão de ofício, porque isso não é objeto da LID, mas que cabe a DRJ, cabe à Receita. Mas o senhor está fazendo isso de ofício? Não, eu não estou fazendo. Leia o meu parágrafo. Por fim... Não, o senhor está fazendo essa observação é por iniciativa sua. Eu que vi. O que está lá na ementa. Está na ementa? Perdão, então eu estava cansado quando eu coloquei. Está na ementa, né? Está na ementa. Eu coloquei na ementa para dar um destaque, mas não é o caso, né? Nós já discutimos isso em outra oportunidade. Não, tá. Eu queria entender se isso tinha sido provocado pelo contribuinte, aí estava dando uma resposta. Tanto é que o meu texto é no sentido de que não foi. Por fim, assevero que compete à Receita Federal e não ao presente colegiado empreender eventual controle de ofício da legalidade do lançamento, uma vez que não se estabeleceu lide administrativa acerca de haver ou não motivação no termo de verificação fiscal para a glosa da área de exploração extrativa e para a inclusão de área de pastagem, e nem lide sobre o mérito da glosa da área de exploração e da inclusão pela fiscalização de áreas de pastagem. Eu acredito que, pelo que nós já discutimos aqui, o doutor Matheus não concorde com esse entendimento, ele vai ficar vencido, se ele quiser levar a votação. Porque, tendo em vista aquela questão da exclusão de ofício daquele solidário René, acho que era René o nome do sócio, ele entende que teria que ser feito esses controles de legalidade absolutamente fora da LID. Não, na verdade, eu interpretei não é assim, corretamente. não.
está incorreto. Não é qualquer controle de legalidade, né? Tá. Naquele caso ele é diferente nesse aqui. São situações diferentes. Bom. Everson, tá analisando? Não, eu, a princípio, eu estava lendo aqui porque o doutor Pinheiro tem um ponto de vista de que, até baseado na decisão da Câmara Superior de 2017, que invasão de sem terras, invasão uma parte do imóvel, aqui fala parte, né? Eu não tenho como precisar. Mas isso não fica claro pela documentação dos autos, eu não tenho como segregar essa parcela. Tem outros elementos, e ele mesmo fala que era produtiva e por isso vendeu. Parece que parte era, então fica realmente difícil, mas é só esse ponto que eu penso que, até na linha do que a própria PGFN defende em juízo, com base no STJ, que quando se esvazia os atributos da propriedade... Mas é algo vinculante da parte da PGFN? Não é vinculante, mas tenho adotado esse entendimento. O animus domini, né, doutor Cleves? Pois é. O direito de propriedade, aqui, na impugnação, no recurso mesmo, ao menos está dito aqui pelo doutor Pinheiro, no início da página 4, da minuta, que o recorrente disse que com a invasão o direito de propriedade restou esvaziado, sendo quase inexistente. Então, quase inexistente, então, mas ele existia ainda, né? E é realmente aí a dificuldade de saber que ponto, o grau desse esvaziamento. Porque quando se esvazia o direito de propriedade, a fruição e gozo, etc., essa propriedade é uma propriedade de papel. Ela não revela nenhuma capacidade contributiva. É assim que tem decidido o STJ, e a PGFN fez, naquela mesma linha de parecer do ADA, para a área de reserva de permanente, a área de reserva legal, que eu saiba tem um parecer também nesse sentido para terras invadidas por indígenas, poceiros ou movimento dos sem terras, né? Essa é a ideia, né? Porque o entendimento da Câmara Superior é só no caso, só se considera ilegítimo passivo no caso da emissão da posse, né? Porque aí teria um outro sujeito passivo pela posse, né? Posse formal. Mas então é só essa ressalva. Agora eu não sei se tem uma observação aqui do doutor Pinheiro, eu vou acompanhar integralmente, mas com essa ressalva, porque isso eu vou mencionar num processo, um processo meu, eu menciono esse entendimento. Não seria pelas conclusões, não, doutor Cleverson? Você acha melhor ser pelas conclusões, doutor? Porque aqui tem outros elementos que me fazem que isso não é... Não, assim, não tem como precisar essa área. Aqui não ficou comprovado que realmente a área em questão estava invadida, ele não detinha mais a posse. E principalmente, como o doutor Pinheiro falou, delimitar essa área, né? Quantificar.
Mas pelo posicionamento do Pinheiro aqui, principalmente eu acho que pela emenda, né? Verdade, eu fui olhar exatamente a emenda, doutor Raíz, para... Foca nessa questão da emissão, né? Não, então pela emenda eu vou... Inclusive, acho que até a emenda que eu trago... A emenda que eu trago aqui... É um momento que eu fiquei curioso, é 30 segundos. Eu até falo uma emenda aqui, acho que até pode entrar em conflito. Eu vou acompanhar pelas conclusões, então, doutor Pinheiro, por esse ponto específico, tá? Certo. Também pelas conclusões, presidente. Raíz. Eu já manifestei, né, pelas conclusões. Eu acompanho o relator. Acompanho pelas conclusões. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, votaram pelas conclusões o Kleberson, o Matheus e o... Pode ir para o próximo. Então, Quantos foram pelas conclusões? unanimidade pegar, 3. Foram 3 só? Matheus e Raíz, Próximo. Foram 4. Foram 4? André. Então, me digam quem foram os 4. Kleberson, Raíz, Matheus e André e Matheus? Tá. Eu também. Daí eu tenho que, como a empate pelas conclusões, eu tenho que externá-las. É isso? Doutor Pinheiro, se eu não me engano, lá no regimento diz que é a maioria. 4 Aí foi maioria qualificada. Por quê? Não é maioria qualificada pelas conclusões? 4-4? Não, mas maioria... Não, acho que pelas conclusões tem que ser com maioria, não? Eu sempre entendi que seria 5 ou mais. 5 ou mais. A maioria mesmo, matematicamente. Né? Matematicamente, não com o voto de Minerva. Mas eu já vi, isso sempre foi uma dúvida que eu tive. Eu não acho que é bom colocar o porquê das conclusões, porque às vezes o contribuinte embarga porque não ficou claro para ele. Sim, presidente, mas o que eu salientei, não sei para quem foi. A obrigatoriedade. Não são só as conclusões, vai na emenda também. Foi no meu processo, eu coloquei uma observação mesmo sendo 4. Mas não na emenda, daí. Na verdade, a emenda que eu utilizei, ela já é uma emenda um pouco genérica, então acho que não afetou, né? É diferente, talvez, do seu caso. Segundo o regimento lá, é a emenda e as conclusões. E no próprio corpo do voto, né? Porque aqui deu maioria qualificada por um outro fundamento que não o meu. Acho que tem que ir para a emenda, sim. Que maioria qualificada que você está se referindo? Não está 4-4 sobre esse fundamento? Sim. Se bem que o Dr. Kleberson ele agrega não é bem preciso. Eu acho que não... Bom, se você quiser colocar, aí você coloca. Não vai prejudicar, não. 173. 173. 173. Valquírio Gurgel. Fazenda Carneiro. Recurso voluntário contra decisão da DRJ em Brasília. Procedente em parte notificação em envolver o ITR 2009. O lançamento foi por não comprovação diária de produto vegetal, pastagem informada e nem valor da terra nua declarado. A impugnação trouxe uma alegação de tempestividade
e de atividade rural e arrendamento. A atividade no município é exercida em 2 propriedades. Uma seria a Fazenda Carneiro e Arrependido, e a Fazenda Retiro da Roça. Inicialmente, houve produção de gado Nelore registrado para cria, recria, engorda e abate. Nos períodos notificados, plantou-se cana, capim e milho para silagem, sendo que atualmente a produção irrigada de soja, milho e feijão. A Fazenda Carneiro e Arrependido, entre 20 de 3 de 2007 e 20 de 3 de 2009, se encontrava sob regime de arrendamento, tendo sido explorada a atividade agropecuária. Despacho decisório com lastro em termo circunstanciado concluiu pelo não cabimento da retificação de ofício do lançamento. Intimado o contribuinte não se manifesta, transcrevo as ementas do acórdão. Nas razões recursais, ele alega tempestividade, vai tratar da área total do imóvel, a área total do imóvel declarada pelo próprio contribuinte referida na notificação lançada pelo fisco foi de 1.124, a fim de providenciar já o referenciamento, regularizar os dados, o contribuinte solicitou ao profissional habilitado que apurou uma área total menor, conforme se vê na planta anexa. Em breve, essa informação será averbada. Diante disso, a base de cálculo, a alíquota, o grau de utilização da terra devem ser alterados. A diminuição da área total importa da diminuição das áreas individualizadas. Pastagem, campo, etc. A planta é documento novo. A corresponder à constatação nova, trazendo a verdade material do caos, conforme autoriza a jurisprudência do CARF. Logo, a área tributável deve ser reconsiderada. Grau de utilização da terra, ele vai falar dos percentuais, vai falar de gado, vai falar da redução da utilização e assim vai. Alíquota, enquadrando-se nova faixa, e assim também vai. Princípio do não confisco. Em 1 de 3 de 2018, novos documentos foram carregados aos autos. O recorrente peticionou por sua recepção. Eis que seriam as matrículas retificadas do imóvel. Em 17 de 4 de 2018, novos documentos foram carregados aos autos. E o recorrente peticionou por sua recepção. Eis que seria certidão de propriedade emitida por cartório de registro de imóveis da comarca de Presidente Olegário. A listar todos os imóveis de sua propriedade na referida comarca é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação, o recurso interposto é tempestivo. Nas razões recursais, o recorrente não ataca o acórdão de impugnação, limitando-se a sustentar matérias não constantes da impugnação, ao alegar que a área total do imóvel e todas as áreas individualizadas devem ser reduzidas em razão de os valores declarados não corresponderem à realidade conforme georreferenciamento. Em razão de tais reduções, o grau de utilização e a alíquota também devem ser alterados. A multa de ofício é confiscatória, devendo ser reduzida. Para lastrear tais alegações, instrui o recurso com novos documentos e posteriormente carrega novos documentos e mais 2 petições. E mais, pondere-se que o recorrente não se limita a apresentar documentos novos, eis que as razões recursais veiculam novas causas de pedir, a extrapolarem muito a matéria vertida na impugnação. No processo administrativo fiscal, o artigo 17 estabelece que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, não tendo o princípio da verdade material o condão de ampliar os limites objetivos da lide. Nesse contexto, não há matéria a ser devolvida, tendo-se operado preclusão consumativa. O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da segunda turma da Câmara Superior, transcrevo a emenda. Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal e não compete ao presente colegiado apreciar pedido de revisão de ofício por suposto erro de fato na declaração. Destaque-se que competirá à Receita Federal, após o término do presente processo administrativo, apreciar a nova alegação, de ter o contribuinte incorrido em erro de fato e verificar o cabimento ou não do exercício de sua competência de retificar de ofício a notificação do lançamento ou a declaração do imposto, uma vez que tal alegação não foi objeto de apreciação pelos órgãos de julgamento administrativo. Parecer normativo POSIT 8 de 2014,
Voto por não conhecer o recurso voluntário. Isso está na emenda, essa parte final, eu também vou retirar. Ok, doutor Cláudio? Certo. Deixar só a primeira emenda. Alguma pergunta? Conhecer e negar ou negar? Não conhecer? Não conhecer. É porque eu também acho que o correto é não conhecer. Não conhecer. Porque se eu conhecer, para poder negar, eu tenho que apreciar todos os outros argumentos. Não, você pode alegar preclusão. Mas eu não conheci mesmo. Não. Clérison. Acompanhe o relator. Matheus. Acompanhe. Rodrigo. Acompanhe. Por unanimidade de votos, não conhecer o recurso. Os outros dois são iguais? Não me lembro, eu tenho que abrir. Faz tempo isso aqui. Não, tem alguma coisa diferente aqui. Esse é o 174. Ele também envolve a Fazenda Carneiro, a decisão da impugnação improcedente da DRJ, contribuinte não comprovou áreas de produtos vegetais, pastagens e valor da terra nua. Aqui, ele alega despacho decisório também, área de preservação permanente, área total do imóvel, área de pastagem nas razões recursais. Tá? Então, nas razões recursais, aqui nesse caso, deixa eu dizer quais são as alegações, é interessante. Então, no recurso voluntário, a seguir, da área de preservação permanente, os argumentos que ele traz nas razões recursais da área total do imóvel, área de pastagens, grau de utilização da terra, área de produção agrícola, alíquota, princípio do não confisco e área improdutiva imprestável. Daí ele tem novamente aquelas petições que ele junta depois. Em admissibilidade, eu coloco nas razões recursais, o recorrente sustenta a matéria não constante da impugnação. Daí eu cito desses itens todos aí, tá? Para lastrear tais alegações, instruir o recurso com novos documentos, posteriormente pondere que o recurso não se limita nesse contexto e vai na mesma linha da argumentação do outro. A impugnação e o recurso não atuaram o valor da terra, atacaram, o valor da terra nua apurado pela fiscalização. Destarte impõe-se conhecimento parcial do recurso voluntário para se julgar as alegações pertinentes à área de produtos vegetais e áreas de pastagens. Porque, embora sucinta, a impugnação que eu transcrevi, de certa forma, toca nesses pontos. E eles foram melhor desenvolvidos nas razões recursais. Mas, de qualquer forma, ele fala lá que ele plantou cana, capim, milho, tinha gado, Nelore registrado. Então, eu adotei como por admitir o conhecimento dessa matéria. Área de produtos vegetais. Para comprovar a área de produtos vegetais, o recurso voluntário foi instruído com as notas fiscais de folha 198 a 202. Contudo, como ressalta o próprio recorrente, as notas fiscais não identificam a fazenda objeto da notificação de lançamento. Segundo o contribuinte, as notas seriam emitidas para a fazenda na qual residia, mas os produtos seriam empregados na fazenda objeto do lançamento. As notas não provam tal alegação. Pelo contrário, elas são indício de que a compra seria para a fazenda Retiro da Roça, ou Roça, agora eu não me lembro mais. A circunstância de as fazendas serem próximas não permite a conclusão de que os produtos comprados foram empregados na Fazenda Carneiro. Além disso, destaque-se que, conforme documentação relativa à Raiz Caged,
em 1 de 9 de 2009 foi, como alegado, contratado o trabalhador, mas a relação completa movimentação ordem alfabética na competência, em setembro de 2009, revela que o total de desempregados no primeiro dia era 0, e o total de desempregados no último dia era 1. E a admissão em 1 de 9 de 2000 envolvia trabalhador CBO número tal, ou seja, pecuária polifalente. A contratação de tal trabalhador não possibilita a conclusão de que tenha sido mantida uma área de produtos vegetais de 60 hectares no ano de 2009. Assim, em face da prova constante dos autos, subsiste a não comprovação da área de produtos vegetais, a área de pastagens. Para comprovar a área de pastagens, a impugnação foi instruída com cópias de contratos de arrendamento. Notas fiscais evidenciar saída de animais, a saída de animais em março de 2009, histórico de movimentação de bois entre os dias 3 de 3 de 2009 e 20 de 3 de 2009, a revelar um saldo inicial de 797 e um saldo final de 0 bovídeos na fazenda Carneiro Arrependido. O acordo de impugnação considerou não comprovada a área de pastagens. Transcrevo do voto do relator. Daí, ele minudente, eu acho que se quiserem olhar com calma, né? Ele é bem detalhado. Não sei se é interessante ler. Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa integral da área de pastagens, por entender que tal área não teria sido comprovada, conforme relatado na descrição. Daí ele vai entrar em detalhes, traz os valores, os termos contratos. Para a comprovação da passagem, fazia-se necessário comprovar nos autos a existência de animais de grande ou médio porte. Ele vai fazendo as especificações, traz a área, no caso, constitui documentos hábeis para comprovação, ele vai explicar aqui, recorrente, apresentou nos autos o contrato de arrendamento, vai estabelecendo, além dos contratos precisados foi fornecido o documento, ocorre que esses documentos por si só não formam um conjunto probatório da utilização do imóvel em pastagem no período de tal, visto que esses sinais foram retirados do citado imóvel em 20 de 3 de 2009, data em que expirava o contrato de arrendamento, portanto, em maior parte desse período o imóvel esteve sem exploração de pecuária, e ele vai. Nega. Pelo exposto, não há como acatar a área de pastagem. Com o recurso, juntou-se novamente o contrato de arrendamento e histórico de movimentação, mas agora a abranger o período de 15 de 5 de 2008 a 23 de 3 de 2009, a revelar que em janeiro e fevereiro de 2009 a propriedade manteve 797 bovídeos. Em março, manteve uma média de 392 animais. Daí eu coloquei os cálculos aqui, ensejaram uma média anual de tantos animais, coloquei os cálculos aqui. O histórico de movimentação carreado com os autos, com as razões recursais, diversamente do histórico apresentado com a impugnação, não está assinado e nem carimbado pela autoridade emitente do órgão de defesa agrária. Logo, o histórico de movimentação que foi dos 3 de 24 não tem o condão de gerar convencimento apto a alterar a constatação de que a prova constante dos autos, com destaque para o histórico de movimentação de folhas, apenas evidencia animais apacentados em março de 2009, especificamente entre os dias 2 e 19 de março, a ensejar uma média de 366 animais no mês. Daí eu coloquei os cálculos aqui, dei uma média de 30 animais no ano, coloquei os cálculos aqui e as fundamentações em vídeo. A média de 30 animais no ano implica uma área de pastagens calculada de 120 hectares, considerando-se o índice de lotação para a pecuária de 0,25 e um grau de utilização de 10,7%. E atrair a alíquota de 8,6%, a mesma alíquota empregada no lançamento. Assim, em última análise, não prospera o inconformismo do recorrente, uma vez que, ainda que a área de pastagem seja modificada para 120 hectares, não há alteração no cálculo do valor do imposto lançado, não se tendo impugnado o valor da terra nua. Por fim, destaque-se que a área de descanso não se confunde com a área de pastagem. Para a área de descanso, não se considera como área de não utilização. Para a área de descanso não ser considerada como área de não utilizada, sua existência deveria ter sido comprovada por laudo técnico a recomendar o descanso. IN tal. Exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apenas em relação às alegações pertinentes à área de produtos vegetais e à área de pastagens, e no mérito negar-lhe provimento.
Da minha parte, não. Estão votando. Eu acompanho o relator para negar provimento. Na parte conhecida. Conhecer parcialmente, negar na parte conhecida, certo? Isso. Ok. Matheus. Acompanho, presidente. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso voluntário apenas quanto às áreas de produtos vegetais e de pastagens, para, no mérito, negar-lhe o provimento. Item 175. 175. Ah, deixa eu só ver o anterior, que eu quero ver uma coisa. Agora? 174. Não. É que eu tenho que deletar, como eu falei com o Dr. Klebers, que eu deletaria na outra emenda. Não ver a alegação de erro de fato e não apreciação. Para manter regularidade entre os dois. Deletando da emenda. Tá. Nesse caso aqui, tem uma diferença. As alegações da impugnação são singelas, da mesma forma como os anteriores, também a Fazenda Carneiro, o exercício é 2011, só que ele acrescentou uma frase. Foi contratada a empresa para levantamento da área, inclusive reservas permanentes e legais. O despacho também não aceitou. A argumentação da DRJ, o acordo, também transcreva no mesmo sentido. A área de recurso voluntário, ele alega tempestividade. Aquele alegamento da área total do imóvel, retificação, com base em georreferenciamento. Ele vai falar em alíquota, que alteraria a alíquota, e vai falar em princípio do não confisco. Em 1/3/2018, teve aqueles novos documentos, em 17/4 também novos documentos. Admissibilidade, eu coloco aqui o que eu entendo como não veiculado no acordo, na impugnação, tá? Para ser novamente conhecimento parcial. Logo não conhecer. Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal e não compete ao presidente colegiado apreciar pedido de revisão de ofício. Destaque-se competirá a receita, aquela observação. Eu também, mantendo a regularidade, como nós já decidimos, tirar da emenda. Mas esse daqui, a impugnação, ele acrescentou aquela observação, mas não traz nisso nenhum argumento, né? Ele noticia que contratou uma empresa para levantamento da área, inclusive reservas permanentes e legais, mas disso ele não articula nenhuma alegação. Então eu entendo que quando ele articula a alegação nas razões recursais, ela não tem substrato, essas alegações não têm substrato na impugnação e, portanto, é uma inovação em sede de recurso, não merece conhecimento. Acompanho o relator para não conhecer o recurso. Matheus. Acompanho, presidente. Acompanho. Unanimidade, não conhecer o recurso. Agora quem? Cleberson. Item 179, Israel. Doutora Mira, posso sugerir um intervalo pequeno? Porque eu gostaria, eu estou cansado também. Eu acho que vamos ter também sustentação oral, né? Sim, é a próxima coisa. Eu ia fazer depois desse. A gente já faz tudo de uma vez. Já fazer a sustentação? O próximo, você disse? Não, depois eu ia fazer intervalo depois desse, Israel, e aí começava com a sustentação. Pode ser, por mim. Pode ser, a gente segura, então. Faz o Israel e depois o intervalo. Vamos fazer o Israel, 179.
muito próximo ainda do outro intervalo. O item 179, o recorrente é Israel Marques Cajaí, acredito. E ele é um processo paradigma de um único repetitivo. Isso, né, presidente? Sim. Está virando moda. É uma figura muito esquisita. Bem, aqui, esse aqui trata-se do exercício 2006 e envolve um imóvel localizado no município de Macapá, no Amapá, uma área de 87 mil hectares, denominado Projeto Ivan Cajaí de Desenvolvimento Biotecnológico. O motivo da notificação foi exclusivamente o arbitramento do VTN. O contribuinte não comprovou o valor da terra nua declarado por meio da apresentação de laudo de avaliação. Consequência, foi arbitrado o VTN. Os argumentos do recurso voluntário, eu transcrevo eles, basicamente, está na página 44 a 46, é um recurso muito singelo. O projeto de conservação da diversidade biológica encontra-se na fase inicial de implantação, esse recurso é de 2012, continuando, o recorrente, com execução de trabalho de georreferenciamento para identificar as áreas aproveitáveis e o grau de eficiência do imóvel. Após a conclusão dos levantamentos, que envolve uma área extensa localizada na floresta amazônica, será possível avaliar a dimensão da área de interesse ecológico e preservação, bem como estabelecer os critérios para apuração do imposto. Levando-se em consideração que os levantamentos técnicos estão em pleno andamento, requer o cancelamento do lançamento por não existir ainda dados suficientes para efeito de tributação. Eu resumi dessa maneira o recurso de folhas 44 a 46. Posteriormente, já no ano de 2016, a Receita Federal juntou aos autos uma petição subscrita pelo contribuinte, denominada de impugnação ao lançamento, datada desse mesmo ano e mês, na qual alega nulidade do lançamento por falta de notificação e pela ausência de descrição clara e perfeita dos fatos, a ele imputados. Páginas 59 a 80. Esse é o relatório. Eu conheço o recurso e, no mérito, em primeiro lugar, eu digo que essa última petição que eu falei, do ano de 2016, ela aborda questões estranhas ao processo, porque aparentemente diz respeito a um suposto lançamento de imposto de renda à pessoa física. Aí eu até transcrevo uma parte dela. Acredito que houve algum equívoco aí na instrução processual, juntando cópias de documentos que são referentes ao recorrente, mas não relativo a esse processo, e sim a outros. Entendo que o contribuinte então exerceu o direito de contestar o acordo de primeira instância, então não seria também admissível que ele, 4 anos depois, ele emendasse a petição, mesmo que se pudesse aproveitar algo desse documento. Que, como eu disse, para mim se refere ao lançamento de imposto de renda, porque teria se operado a preclusão do direito de apresentar novas matérias de defesa. Matéria não expressamente impugnada está fora dos limites do litígio. Quanto ao exame do mérito propriamente dito, das matérias de mérito, o imóvel rural, então, ele possui uma área de 87 mil e alguns hectares. O contribuinte declarou área de preservação permanente da ordem de 43 mil hectares e uma área de produtos vegetais de 35 mil.
No procedimento de revisão, a autoridade tributária não alterou as áreas tributáveis e não tributáveis do imóvel, nenhuma das duas. Apenas reavaliou o VTN declarado. O recurso voluntário não contém novas razões de defesa, repetindo os argumentos da impugnação. Limita-se o recorrente a anunciar que está em curso a identificação das áreas por intermédio de georreferenciamento, ressaltando a complexidade desses levantamentos, em razão da dimensão da área e da própria localização. Efetivamente, o recorrente não refuta a subavaliação do preço de mercado da terra, mas sim pretende o cancelamento do lançamento por não dispor dos dados necessários para apurar o valor tributável do imóvel. E aí eu transcrevo, então, as palavras, trechos do recurso voluntário para melhor avaliação. As palavras do recorrente são indícios claros de que o VTN declarado para o imóvel foi declarado um VTN de 5 centavos para cada hectare. Esse valor nada mais é do que um número aleatório, destituído de credibilidade para testar a realidade do preço do mercado. Na falta de apresentação do laudo, de acordo com a NPR, com a BNT, para comprovar as características particulares favoráveis ao valor arbitrado, e especialmente para respaldar um valor fundiário de 5 centavos, o preço do mercado na data... esse laudo para respaldar o preço do mercado na data faturador, então não cabe a reforma do acordo. Nesse caso, então, estou conhecendo e negando o provimento. Pergunta? O senhor aqui não analisa a questão do CIPT, não, né, doutor Cleves? Não analisei, doutor Raed. Não analisei a questão do CIPT, porque a rigor, talvez até poderia nem se entender que não foi impugnado o VTN. Exatamente. Esse eu tô... da peça. Eu não quis enfrentar isso, mas saberia que o senhor ia levantar o ponto, doutor Raed. Então, eu já tinha essas explicações justificativas. O primeiro seria esse. A rigor... porque realmente a rigor ele não enfrentou, né? Então seria uma matéria não... Não conheci isso. Eu não quis ser tão rigoroso e quis até dar uma resposta para o contribuinte, né? Porque o que o senhor fala aqui nesse parágrafo, né? Efetivamente o recorrente não refuta a subavaliação do preço do mercado da terra nua, mas sim pretende o cancelamento do lançamento fiscal por não dispor dos dados necessários para apurar o valor tributável do imóvel rural. Porque o que chama atenção, além disso, doutor Raed, é esse valor de 5 centavos. O valor de 5 centavos. 5 centavos é um valor totalmente aleatório. Se ele fosse fazer um laudo de avaliação, e na verdade ele fala em georreferenciamento, teria que ter um georreferenciamento para depois ele talvez fazer um laudo de avaliação, né? Um laudo técnico e depois ter um laudo de avaliação. Não sei bem como é que ele ia tratar, porque ele deve ter nisso um custo considerável também, só pelo tamanho do imóvel, né? Para fazer esse trabalho. Então, não sei se ele chegaria a que valor. Então, ele também não diz que o valor 5 centavos é um valor aceitável. Então, eu acho que tem vários argumentos aqui para que não precise se enfrentar essa questão que não foi pela aptidão agrícola, né? O arbitramento, né? Vamos votar? Matheus. Eu estou de acordo, presidente. Pinheiro. De acordo. Acompanho. 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 Então
por honesto provimento ao recurso. Esse aí repete os 180. Os outros dois são iguais? É muito doido isso. Ah, não, os dois é outro ano. É o mesmo contribuinte. Os outros dois são iguais entre si, mas diferente dessa questão. Esse. Tá. Então, mas eles podem ser analisados conjuntamente. Ou melhor, devem ser analisados. Esse aí devem ser analisados. Tá. Vamos fazer um intervalinho, então. 5 minutinhos, beleza? Encerrando a gravação.